3, 2, 1. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Primeira pergunta aqui do Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Atualmente, Michael tem sido crucial no Flamengo. Hoje não foi diferente e o jogador marcou os gols da vitória. Nas redes sociais, muitos torcedores vêm perguntando sobre como será o time com a volta de Arrascaeta. Como fica a situação do Michael com a volta do uruguaio? Boa noite a todos. Antes de responder essa pergunta, eu queria dar os parabéns para o Rodolfo Toschi, que foi o árbitro do jogo, e seus assistentes. Hoje nós tivemos uma arbitragem muito boa aqui no Maracanã. Achei não, né? Mas você está dizendo. Que todos os jogos sejam dessa forma. Bom, quanto ao Michael, acho que o mais importante de tudo é a fase que ele está vivendo. Tem nos ajudado bastante. É um jogador que desde a minha chegada, se eu não estou enganado, jogou todos os jogos, ou começou ou entrou durante as partidas. Tem feito gols importantes. É um jogador que o grupo gosta muito dele. É um jogador que está todo dia alegre, brincando. Na hora de trabalhar, ele trabalha seriamente, ele escuta. Isso é importante. Eu converso bastante com ele, procuro orientá-lo da melhor maneira possível. É um jogador que está sempre atento. É um jogador que ele está fazendo a diferença para a gente. Então, eu acho que o mais importante de tudo é quando a Arrascaeta voltar, onde o Michael vai jogar, onde o Michael não vai jogar. É bom eu pra acho você, que o né? mais importante de tudo é que a gente está tendo jogadores que estão subindo de produção no momento certo. E eu, como treinador, eu espero que daqui a pouco sejam todos jogadores fora do departamento médico, esteja à minha disposição. Essa é a dor de cabeça que o treinador quer. Ter bastante jogadores e aí a dor de cabeça vem para escalá-los. Pior é no momento que você olha para o lado e tem vários jogadores no departamento médico. Então, daqui a pouco, essa dor de cabeça vai ser muito boa, a dor de cabeça que eu gosto de ter. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Já projetando a final da Libertadores. Como você e toda a comissão técnica têm se preparado para a partida contra o Palmeiras? Vocês vêm assistindo aos jogos do adversário? O que a torcida pode esperar para o confronto do dia 27? O Flamengo está pronto? É um pouco cedo para a gente falar dessa partida, dessa final, né? Mas é lógico que a gente está de olho no nosso adversário. Da mesma forma que eles também estão de olho na gente. É uma final, é 90 minutos, duas grandes equipes, duas grandes torcidas. Mas a gente tem trabalhado bastante, sim. O pessoal tem buscado informações. Eu tenho assistido bastante jogos, praticamente todos os jogos do Palmeiras. Mas até o dia 27 nós temos mais umas barreiras pela frente, que se chama Campeonato Brasileiro, onde eu falei lá atrás, eu volto a repetir, nós não desistimos ainda do campeonato, a gente está correndo atrás. Hoje nós diminuímos mais 3 pontos, até porque nós tínhamos esse jogo a menos que o Atlético e temos ainda mais uma partida a menos. Então, é o que eu falei, eu vou repetir, enquanto houver chance, nós vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro. Nós não desistimos ainda. E é lógico que a partir do dia 27 ela é importante, mas nós temos esses jogos pelo Campeonato Brasileiro que servem também para que a gente possa recuperar principalmente o ritmo de jogo para alguns jogadores e preparar alguma coisa que eu estou pensando na cabeça para o dia 27. Luciana Zogaib, Rádio Fed. Boa noite, Renato. Vitória importantíssima para manter as chances vivas para o título. A partir de agora, são 3 semanas para a final da Libertadores. Qual a melhor estratégia a se adotar para deixar o time com ritmo de jogo, mas sem correr o risco de desgastes e lesões? Parar de fazer rachão. Eu teria 1 milhão de respostas para dar, né? Mas até na boa eu digo a resposta, mas é o que eu falei, nós temos o Campeonato Brasileiro, nós temos um sonho, a gente está correndo atrás ainda e nós precisamos jogar esses jogos. Então nós temos esse risco, sim, de jogarmos a cada 3 dias e de repente um jogador sofrer um tipo de lesão. Mas enquanto houver chance, a gente está jogando dessa forma, a cada 3 dias já, desde a minha chegada, 3 meses. É lógico que no momento que a gente vê um jogador que está correndo um risco de sofrer uma lesão por determinada dor, independente do local do corpo, é lógico que a gente vai segurar. Nós não somos loucos. A gente precisa para o dia 27 também. Então, não é hora de colocar em risco, porque no momento que um jogador tiver uma lesão agora, principalmente uma lesão muscular, ele vai estar fora do dia 27. Mas nós estamos atentos a isso tudo. A gente tem conversado bastante, tem conversado com o departamento médico. E a gente tem trocado bastante ideias. A gente Valeu pelo comentário. Eu falei para vocês, o que é o melhor para o clube. No momento, a gente tem chances de Mande mais aí para a gente bloquear, viu?
E a gente está jogando todos esses jogos como se fosse uma final, a cada 3 dias. Hoje, você vê, já são praticamente quase meia-noite. Amanhã de manhã a gente vai treinar. Os jogadores não conseguem nem descansar, nem dormir direito. Amanhã de manhã é treino de novo. Domingo de manhã, cedo, viagem para Chapecó. Segunda-feira, outro jogo. Quer dizer, a gente não está dando desculpa, mas é uma Isso é o realidade. time de fato. 200 milhões, Renato. Do É Flamengo não costume. consegue nem dormir, nem se alimentar direito, devido a essa sequência de jogos. Mas daqui a pouco, a gente torce que não, né? Mas daqui a pouco a gente vai tropeçar e tem gente que vai falar que falta isso, falta aquilo. Eu espero que os profissionais que falem de futebol, falem realmente que nós estamos passando aqui há 3 meses. E olha que não é fácil. E mesmo assim eu falei, se fosse de repente qualquer outro treinador, ia tirar 8, 10 jogadores para o jogo do dia 27. E enquanto houver chance do Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. Hoje saiu a convocação final da seleção uruguaia, confirmando que o Arrascaeta não Arrascaeta vai. está fora nessa data FIFA. Qual é o planejamento para esses próximos 20 dias para que ele chegue em plenas condições na final da Libertadores? Bom, a gente está tendo todo o cuidado para a gente recuperar o Arrascaeta. Ele teve uma lesão muito séria. Tô até falando de menos Era hoje de óbvio 3 que, animais. Animal, eu, você, infelizmente Renato. para ele, nós queríamos que ele estivesse bom para poder ser convocado também na seleção uruguaia. Estaria nos ajudando aqui, mas não é o caso. Ele teve uma lesão muito séria. A gente está recuperando. Tem uma programação para o Arrascaeta. Ele está seguindo tudo que o departamento médico tem pedido para ele. O torcedor fica tranquilo, que a gente está cuidando com todo o carinho, a Arrascaeta, e daqui a pouco a gente vai ter uma novidade boa. Fred Uber, GE. Boa noite. Contra o Atlético Goianiense, o Flamengo teve 9 dos jogadores, que em tese são os titulares. O que dá para esperar de evolução do time em termos de aumento de repertório e solidez daqui para frente, até como projeção para a final da Libertadores? O nosso maior problema é que a gente não tem tempo para treinar. Esse é o maior problema. Então, a gente está procurando recuperar os jogadores que estão saindo do departamento médico, dentro do possível, dar o ritmo de jogo para eles. E dentro do possível, sempre que a gente tiver um tempo maior, que vai ser difícil, a gente vai treinar para que a equipe se apresente cada vez melhor. Mas é que eu falo, essa sequência de jogos há 3 meses, e principalmente agora, daqui para frente, a cada 3 dias, fica difícil. Até para que você possa repetir sempre a mesma equipe. Porque você tem desfalque, tem jogadores, como eu já falei, que correm sério risco de uma lesão, a gente vai dar uma segurada, não que a gente queira. Mas jogo a jogo a gente vai conversando e vai vendo o que é melhor. Falei, a gente não pode colocar em campo de maneira alguma um jogador que pode ter uma lesão séria e ficar fora do jogo do dia 27. Por isso que a gente tem conversado bastante com os jogadores, inclusive, com o departamento médico, trocado ideias e sempre buscando o que é melhor para o clube. Rafael Penido, coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo vinha de um empate com o Atlético e viu o Atlético Mineiro ampliar vantagem no Brasileirão. Hoje conseguiu superar o adversário, conquistar os 3 pontos e se manter vivo na briga pelo título. Além disso, o Flamengo está a 22 dias da final da Libertadores. Como você pretende conciliar a necessidade de embalar no Brasileiro com a contagem regressiva para a Libertadores? Pergunta do Enem essa, viu? Que é meio difícil de se responder da maneira que o treinador gostaria, né? Mas vamos lá, é o que eu falei, enquanto houver chance do Campeonato Brasileiro, a gente vai brigar. O único momento que a gente vai dar uma segurada em algum jogador é no momento que corre sério risco de ter uma lesão séria. Se não tem chance, nós vamos brigar até o final do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza disso. Mas nunca esquecendo do nosso jogo também contra o Palmeiras. Então é uma corrida contra o tempo. O Flamengo está na briga pelo Brasileiro. Hoje nós tiramos mais 3 pontos do nosso adversário. Ficam 9 pontos ainda, mas nós temos um jogo a menos. Enfim, tudo pode acontecer no Campeonato Brasileiro. A gente não pode se descuidar. A gente tem que ser inteligentes. Da maneira que a gente está vendo as coisas, colocando em campo os jogadores no momento certo, segurando um ou outro no momento certo também, porque a gente não pode se descuidar do brasileiro, mas também não vamos apostar tudo somente no brasileiro e, de repente, a gente não ter os jogadores importantes para o confronto contra o Palmeiras. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Renato, qual a importância de ter a dupla de zaga titular em campo por 90 minutos? É importante, são 2 jogadores importantes, 2 jogadores a nível de seleção, de Europa, né? E hoje eles tiveram
90 minutos, lado a lado, se comportaram muito bem. É aquilo que eu falei, a gente está tirando o jogador do departamento médico e agora é hora de procurar dar ritmo aos jogadores. Mas sempre conversando Não faça com eles, rachão. jogo a jogo, para Pé ver arromba como com eles estão eles. se sentindo, para a gente não colocar o jogador em campo e de repente a gente perder ele para o dia 27. Última pergunta, Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. O quanto o retorno do Davi Luiz e seu entendimento com jogadores mais experientes, como Felipe Luiz, pode ajudar o Flamengo a retomar a organização do sistema defensivo até a final da Libertadores? O Davi Luiz é um Importante. jogador muito importante, jogador a nível de seleção brasileira, a nível de Europa. Com certeza ele vai continuar nos ajudando bastante, mas agora eu não sou advogado deles, eu sou apenas o treinador deles. Mas eu tenho que fazer um elogio a todos os meus zagueiros. Você vê que o Flamengo tem a segunda defesa menos vazada do campeonato. Então, meus zagueiros estão jogando bem. A minha zaga está jogando bem. Então, tem que fazer elogios a eles, porque muita gente, de repente, não Essa sabe. daí que jogou hoje, né? Muitos zagueiros meus estavam sendo criticados e nós temos a segunda defesa menos vazada do campeonato É brasileiro. suficiente. Você tem um time de 200 Então, milhões, todos eles Renato. estão de parabéns. É lógico, com a volta do Davi Luiz, do próprio Caio, nós ficamos ainda mais fortes, entendeu? Mas nós temos que dar os parabéns, pelo menos é isso que eu estou fazendo, até porque jogar a cada 3 dias e ter a segunda defesa menos vazada do campeonato não é mole, não. Obrigada, Renato. noite. Boa noite para você. Boa noite. Então, assim, a gente encerra aqui a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. Emerson Atir.